Salve pessoal, tudo bem? Está no ar o episódio 177 do podcast da Página 5. Aqui Rodrigo Casarim. Página 5 é também a coluna de livros que edito no portal UOL. Estou no Instagram como página.5, no Twitter como @rodcasarim e no Telegram, só procurar pelo grupo Página 5. Também assine a newsletter da Página 5. Basta me mandar o seu e-mail por qualquer rede social ou se cadastrar no página5.substack.com. Link na descrição do episódio. E agora, quem quiser contribuir com uma grana para fortalecer o trabalho, pode assinar a versão paga da newsletter. Os benefícios? Além de dicas exclusivas, a chance de participar de encontros virtuais e do clube de leitura da Página 5. No dia 17 de abril, a morte de Gabriel Garcia Marques completa 10 anos. A data foi a deixa para pensar num papo dedicado exclusivamente ao colombiano. Digo exclusivamente porque falamos bastante sobre ele num outro episódio do podcast, o 76, quando entrevistei Eric Nepomuceno, tradutor e amigo pessoal de Gabo e de outras grandes figuras. Vencedor do Nobel de 1982 por conta do Mundo que Criou, onde fantástico e real se misturam, Garcia Marques dispensa apresentações. Dentre seus muitos livros de sucesso estão O Amor nos Tempos do Cólera, Ninguém Escreve ao Coronel, O Outono do Patriarca e Relatos de um Náufrago. Este é um bom exemplo da qualidade de seu jornalismo. E temos, é claro, 100 Anos de Solidão, um dos maiores romances de toda a história. Impossível separar o nome de Gabo da saga vivida por gerações da família Buendia em Macondo. Para conversar sobre Gabo, convidei Miguel Sanches Neto, leitor do colombiano há mais de 4 décadas. Também escritor, Miguel assina títulos como A Segunda Pátria, Chá das 5 com o Vampiro, Um Amor Anarquista, O Último Endereço de Essa de Queiroz e Herdando uma Biblioteca. Além disso, é crítico literário, doutor em letras e reitor da Universidade Estadual de Ponta Grossa. A relação de Miguel com a obra do colombiano, os caminhos para quem quiser descobrir o trabalho de Gabo e as impressões sobre o livro póstumo do autor, o recém-lançado Em Agosto Nos Vemos, são alguns dos assuntos da nossa conversa. Miguel Sanches Neto, muito obrigado pela presença aqui no podcast da Página 5. Miguel, te convidei para a gente bater um papo por conta dos 10 anos da morte do Gabriel Garcia Marques, um dos grandes escritores da história. A gente poderia colocar grandes escritores colombianos ou latino-americanos, mas eu acho que o Gabo ultrapassa qualquer limite territorial, né? Ele é um escritor universal. Como que começa e se estabelece a sua relação com o Gabo, Miguel? Quando você começou a ler o Garcia Marques e foi se encontrando com ele? Bem, Rodrigo e demais pessoas que acompanham esse podcast, eu começo a ler Gabriel Garcia Marques nos anos 80. Nos anos 80, há uma explosão da literatura latino-americana no Brasil. Logo depois, o fim da ditadura e depois da ditadura militar, abrem-se os horizontes da tradução e do acesso aos grandes escritores mundiais, e o Gabo, o Gabriel Garcia Marques, era para nós uma Bíblia, principalmente 100 Anos de Solidão, era para nós uma Bíblia, e também era um caminho para a gente descobrir a América Latina que nós tanto desejávamos conhecer. Então, ele foi literatura, mas ele foi também uma espécie de introdução sociológica para a América Latina. Ele teve sempre essas duas vertentes na leitura que fazíamos nos anos 80. Então você começou a ler ali bem próximo da época em que ele levou o Nobel, que o Nobel vem em 82 já, né? Logo Já, depois já do era um grande Nobel, escritor, já era já um era um cara de grande vulto. escritor. Mas a gente já tinha essa preocupação muito grande, sabe, Rodrigo, com conhecer a América Latina, conhecer a literatura latino-americana, conhecer a América Latina, mas conhecer principalmente uma linguagem latino-americana que nos representasse dentro do nosso continente e fora do nosso continente. E o Gabriel Garcia Marques era a representação de tudo isso ao mesmo tempo. Se o Borges nos dava uma linguagem universal, uma linguagem ocidental extremamente forte,
o Gabriel Garcia Marques nos dava uma linguagem latino-americana. Era um contraponto para aquela literatura extremamente sofisticada e extremamente europeia do Borges. Então, foram dois autores que a gente leu não como conflito, mas como somatória. Eu acho legal esse paralelo que você faz, porque eu ia acrescentar justamente isso. O Borges muitas vezes é visto como esse autor de uma literatura universal, de uma linguagem universal, justamente porque a partir daqui da América do Sul ele presta uma reverência ao europeu. Se ele estivesse fazendo uma literatura com a estética, sei lá, de algum lugar da Ásia, já não seria visto dessa forma, né? É o europeu que é sempre visto ali como o, o universal. Exatamente. Mesmo a cor local no Borges, se olharmos, existe uma cor local. O Pampa aparece em Borges, uma série de Mas coisas mais. é o cenário, é o tema, é o conflito, mas a maneira de se encadear as histórias não, né, necessariamente. Não, né, a lógica narrativa é outra e também a linguagem é outra, porque mesmo naqueles livros, naqueles contos mais locais, você, ou mesmo nos poemas, você encontra uma lógica que ela é completamente europeia, uma maneira de pensar a literatura que é europeia, que vai além, né, dessa caracterização do nacional ou do regional através dos temas e através dos personagens. A gente já começou a entrar nisso, mas quais são os traços do Gabo que mais chamam a atenção, Miguel? A questão do realismo mágico parece evidente, né? Mas tem muita coisa além disso aí. O que mais chama atenção, eu acho que é a imaginação. É uma linguagem imaginativa, uma linguagem que abre para as possibilidades de construção de histórias que não sejam usuais. Então, a ideia mesmo do realismo mágico em si, aquela coisa mais tradicional, é legal, mas em muitos momentos do Gabriel Garcia Marques, principalmente nos contos, o realismo mágico é um tanto artificial. Há momentos que a gente percebe que ele está escrevendo segundo uma receita do realismo mágico. Mas no momento em que a magia, em que a imaginação, em que há uma proliferação de histórias, de narrativas, de curiosidades, de características dos personagens, que tudo isso aflora de maneira espontânea, a literatura dele ganha muito em qualidade e ela nos dá principalmente aquilo que nos representa, que é esse excesso de imaginação. Ele fala num dos seus textos de discurso, num dos seus discursos que foram recolhidos recentemente, postumamente, ele fala numa realidade descomunal. Eu acho que isso que marca a literatura dele para mim, né? Essa percepção de uma realidade descomunal, que é própria da América Latina, que ele consegue verter dentro de uma linguagem que ela é extremamente realista, que ela é muito próxima do neorrealismo. Esse conflito, então, entre o descomunal e o neorrealismo, dá as características mais positivas dessa vertente, eu digo assim, mais espontânea do realismo mágico do Gabo. É uma criatividade que acontece não só pela via da fabulação, mas por um olhar muito original de se observar o mundo, né? Olhar para a Perfeitamente. realidade e perceber nuances da realidade que vão além daquele pragmatismo que já está registrado. Perfeito. E daí é isso mesmo, Rodrigo. Quer dizer, a gente se percebe dentro daquela realidade que até então era inusitada, mas que ele conseguiu olhar e dar uma forma de linguagem, de representação para essa realidade que ninguém antes tinha feito. Por isso que boa parte dos discípulos, né, do Gabriel Garcia Marques, ou seja, aqueles que praticaram o realismo maravilhoso de uma maneira mais, vamos dizer assim, mais programática, boa parte dessa literatura ela peca, justamente por ser fórmula vazia. Você percebe que a pessoa quer contar uma história segundo aqueles critérios. O Gabriel Garcia Marques, nos melhores momentos dele, na verdade, ele conseguiu ver isso na realidade e fazer com que essa realidade fosse espelhada numa forma literária. Quando a gente pensa num cara tipo Bioy Casares, para a gente ficar aqui na América Latina mesmo, o Bioy ele está praticamente preso a um livro que virou a beleza e a maldição da vida dele, que é a Invenção de Morel. E o Gabriel Garcia Marques, ele anda junto com 100 anos de solidão, é como se ele estivesse sempre estampando uma camiseta de 100 anos de solidão ou com 100 anos de solidão gravado na testa. Mas ainda assim, ele não se limita a 100 anos de solidão. Os leitores conhecem Gabo por 100 anos de solidão, reverenciam 100 anos de solidão, mas também muitas vezes conhecem o restante da obra. Gabo não está confinado num livro só.
Mas eu queria saber da sua experiência com esse grande livro, com esse grande clássico que é Os 100 Anos de Solidão. Como que foi a sua primeira leitura ou primeiras leituras? Que eu mesmo, assim, eu fui um parto até eu me entender com Os 100 Anos de Solidão. Foram 5 vezes em momentos diferentes da vida, até eu chegar num ponto que falei, bom, agora estou me localizando aqui entre os Buendia, tô começando a ver a graça da coisa e fui embora e me apaixonei por ele. Mas não foi um amor à primeira vista, nem a segunda, nem a terceira. Pois é, o meu foi justamente o contrário. Foi o primeiro livro que eu li do Gabo, lógico, um livro que era uma explosão de América Latina, e eu li nesse momento que eu falei muito importante da minha formação, o jovenzito, 20 e tortos anos, e foi um livro que eu devorei, né? Eu devorei do começo ao fim, eu só fiz uma leitura do romance, eu li muito sobre o romance depois, li trechos do romance, acho que tem um dos mais belos inícios da literatura mundial, é aquele momento que ele fala do gelo, e o gelo é a representação da memória, o gelo é a representação da realidade que se desfaz de maneira tão rápida. E foi um livro muito impactante para mim, e sempre tive uma relação muito forte com o 100 Anos de Solidão. O meu primeiro romance, o meu primeiro romance que é Chove sobre a minha infância, ele é uma leitura muito localizada do 100 Anos de Solidão. Eu passo em revista os 100 Anos de Solidão a partir da minha experiência como um escritor que nasceu no interior do Paraná, numa cidade muito pequena, no meio rural. Então, o 100 Anos de Solidão teve uma repercussão muito forte na minha vida de leitor e na minha vida de escritor. E tem dados assim que eu acho que são muito interessantes. Primeiro, você tocou num assunto que é muito comum, né? O escritor que tem um grande livro, ele acaba tendo ciúme do grande livro, porque o grande livro passa a ser maior do que o escritor. A gente pode pegar isso, é muito comum, né? Esse ciúme do escritor com relação à própria obra. Tem ciúme menos na hora que chega o contra-cheque, né? Na hora que chega lá o acerto de contas da editora, aí não tem ciúmes nenhum, tá super bem resolvido com ele. Todo mundo Eu gosta de ter imagino, um né? Eu não livro, sei como que é, mas todo mundo gosta de ter um livro super vendido, etc., né? Mas existe esse ciúme, eu já detectei isso em vários amigos e já detectei isso também em grandes personalidades da literatura. O 100 Anos de Solidão, se fosse um país, ele seria maior do que a Espanha. Não sei se você já fez essa comparação. Se os 100 Anos de Solidão fosse um país, ele seria maior do que a Espanha. Porque a Espanha tem em torno de 47 milhões de habitantes, se não me falha a memória, e o 100 Anos de Solidão já vendeu, até anos atrás, tinha vendido 50 milhões de exemplares. Então, populacionalmente, nós temos mais leitores de 100 Anos de Solidão do que países como a Espanha. Aí você vê a dimensão desse livro. É muito raro um escritor de literatura, né, não um escritor de best-seller, mas um escritor de literatura que tenha um conjunto de leitores para um único livro que seja maior do que um país como a Espanha. E eu vejo nessa metáfora até uma revanche pós-colonial, digamos assim, né? Quer dizer, aquela cidadezinha inventada no interior da Colômbia, ela se tornou maior do que o país do colonizador, né? Em termos de leitores. Então, é lógico que esse livro é o livro-chave do Gabriel Garcia Marques. Mas eu tenho outros livros pelos quais eu tenho um apreço muito grande. Acho que o meu segundo livro, em preferência, do Gabriel Garcia Marques, são as memórias dele. As memórias são muito bonitas, vivi para em contar, né? espanhol. Viver para Contá-la. Eu li em 2003 esse livro, quando ele saiu na Espanha, e eu estava por lá e comprei esse livro, li esse livro com uma emoção muito grande. Eu me lembro que eu tinha insônia, eu não conseguia dormir, não a insônia por estar preocupado com algo, mas eu queria terminar de ler o livro e eu só conseguia ler o livro à noite, eu sempre trabalhei durante o período do dia, então eu só conseguia ler esse livro à noite, então eu desenvolvi uma insônia contra o meu sono, né? Uma insônia porque a minha imaginação ficava acesa por esse livro, que tem algo muito parecido com o ritmo, com a linguagem, com a percepção dos 100 Anos de Solidão. E também um outro livro que é autobiográfico, que tem fundo autobiográfico, que é Amor nos Tempos de Cólera, em que ele recupera um pouco a história do pai dele, que também é um grande livro, são dois grandes livros
que tem a estatura próxima dos 100 anos de solidão. E a novelinha, né? A grande novelinha dele, que Ninguém Escreve ao Coronel. Nesses livros, sejam memórias, ou seja, sejam ficções, eu encontro essa espontaneidade do vivido na América Latina que se transforma numa linguagem própria da América Latina. E em boa parte dos contos, ou mesmo no Outono do Patriarca, eu vejo já a fórmula que ele utilizou para representar a América Latina, e por isso, para mim, tem um valor um pouco menor. Não, não que eu não goste, mas tem um valor um pouco menor. Eu ia perguntar para você mais para frente quais seriam caminhos interessantes para se conhecer o Gabriel Garcia Marques, mas eu acho que até essa resposta você já deu algumas veredas para o leitor seguir por onde ele quiser. Eu só vou acrescentar um livro que para mim faz sentido também dentro da obra do Gabo e que eu acho que serve de uma introdução legal, que também faz parte da parte de não ficção dele. Foi um dos primeiros livros que ele publicou, que é o Relato de um Náufrago. Eu acho que é um bom exemplo do grande jornalismo que o Gabo fez também. E dessa maneira super interessada de se olhar para a realidade e de extrair detalhes da realidade que muitas vezes passam batidos por outros escritores, por jornalistas, por pessoas no geral. Esse olhar criativo para o real. Isso também é interessante, né, Rodrigo? Também gosto desse livro. Eu gosto dos contos mais recentes dele, que estão lá reunidos no Doze Contos Peregrinos, que já próximo já mais da morte dele. Mas, assim, um livro para entrar na obra do Gabo, para mim, é o Amor nos Tempos do Do Cólera. cólera. Porque esse livro, O Amor Super nos Tempos do comentado Cólera, agora nos tempos da pandemia, inclusive, né? mas o que é interessante, porque qualquer leitor comum, ele não exige um equipamento de leitura muito sofisticado. Porque, embora muitos intelectuais desprezem os 100 anos de solidão, 100 anos de solidão é um livro que exige muito do leitor. Um Despreza leitor, porque vendeu, né? Porque não tem outra explicação possível para você começar a azedar. Pode não gostar, mas não reconhecer os méritos dele é outra história. mas é muito comum você ver em análises, principalmente acadêmicas, um olhar assim com restrição a 100 anos de solidão. Porque, como eu disse, é um livro que exige do leitor. Precisa de uma musculatura imaginativa, intelectual, muito mais robusta do que outros livros do Gabriel Garcia Marques. Por isso, eu acho assim, É um pode livro que falar. você não lê com a cabeça dispersa, né? Quer dizer, tem livro que você Não, não. tá metade do cérebro no livro, metade em outro lugar, você vai em frente. O Cem Anos de Solidão, aí você vai se perder nos Bom Dia, vai se perder por Macondo e a chuva vai te levar. O Cem Anos de Solidão você não lê, né? Você entra nele ou você não consegue ler apenas. Você tem que entrar no livro, você tem que estar naquela realidade, você tem que estar dedicado a ela. Você tem que viver Macondo. Exatamente. Macondo não é uma leitura, é um lugar realmente, um lugar na ficção, né? Esse país com mais de 50 milhões de habitantes, que é o último número a que tive acesso dos leitores do livro. Mas O Amor nos Tempos do Cólera é um livro que eu acho que é uma introdução boa, e eu já vi várias pessoas que tentaram 100 anos de solidão, tentaram o Outono do Patriarca, e acabaram, né, se encontrando com Gabriel Garcia Marques pelo amor nos tempos do cólera. Falar em Macondo ainda, eu pesquei uma frase sua de uma entrevista antiga. Quando me perguntam qual a cidade mais importante da América Latina, respondo que é Macondo. Eu adorei essa frase, ainda que eu tenha um pouco de ciúmes por conta de Comala, que eu ando muito apaixonado por Comala, de Pedro Também Páramo. gosto. É, Continuo achando que Macondo é a nossa cidade mais importante. Não é Buenos Aires, não é São Paulo, não é a cidade do México, é Macondo. É Macondo, porque na dimensão da narrativa, na dimensão da ficção, as cidades adquirem uma eternidade, né, muito maior, porque Macondo vai continuar sendo Macondo enquanto houver a língua espanhola, enquanto houver literatura, Macondo será Macondo. E as nossas cidades, elas sofrerão modificações históricas ao longo dos próximos séculos, dos próximos anos. Então, essa cidade paralisada na ficção é a maior cidade da América Latina, né? E é a cidade, né, como eu disse, que tem 50 milhões de habitantes. Eu desconheço uma cidade que tenha 50 milhões de habitantes. E como que você vê o Gabo hoje, Miguel, 10 anos depois da morte? É um autor que continua firme aí, né? Continua sendo muito relevante. Muito relevante. Bem, recentemente, não sei se vamos falar na sequência, se já podemos falar agora,
os últimos lançamentos do Gabriel Garcia Marques, né? É claro, desde Memórias de Minhas Putas Tristes, o Gabriel Garcia Marques tem, e até por conta da. É que também é um pouco irônico, né, Rodrigo? Quer dizer, o cara que é tão imaginativo, o cara que fez a representação dessa imaginação descomunal, dessa realidade descomunal da América Latina, é o mesmo cara que perde a memória, que perde a capacidade de fabulação, né? É muito Nossa, irônico, né? num livro dos filhos dele sobre o final da vida do Gabo, eu acho que é do Rodrigo, um dos filhos dele. Ele conta de que o Gabo, em certo momento, estava lendo um livro dele mesmo e começou a ficar super interessado, super curioso, porque ele já não lembrava que tinha escrito aquilo. Então, o Gabo estava se lendo como um leitor entrando pela primeira vez numa obra de Gabriel Garcia Marques. É um conto do próprio Gabriel Garcia Marques, né? Quer dizer, essa leitura é um conto dele próprio. Mas esse esfacelamento da memória é muito irônico num escritor que justamente conseguiu recuperar essa memória mítica da América Latina. E os últimos livros dele padecem dessa falta de uma exuberância que havia nos outros livros. Uma exuberância de linguagem, uma exuberância de ritmo e uma exuberância mesmo de realidade. Então, são livros muito mais compactos, são livros muito mais focados em uma ou duas personagens, são livros, digamos assim, menos bem realizados do que os demais livros deles. São Mas muito mais mesmo assim, simples, né? muito mais simples, Nossa, simplório até. ó, jogando agora uma ideia no ar, que é, a gente falou de Borges logo no começo, e é um efeito semelhante ao que acontece com o Borges nos contos, que o Borges, depois que ele fica cego, os contos dele vão se reduzindo, vão Então, ficando bem menos herméticos. A melhor porta de entrada para o Borges é começar pelo fim da carreira dele. É muito mais simples de compreender o que está acontecendo do que se pegar ali o Ficções, por exemplo, ou o Aleph. perfeito. E o Gabriel Garcia Marques aconteceu isso também por conta da doença também, outra doença, mas uma doença mais devastadora do que a cegueira do Borges. Mas mesmo esses livros ruins, e esses livros ruins são bons livros ruins, né? Eu insisto muito nisso, mesmo esses livros ruins, eles ainda são altamente legíveis, eles são altamente literários, eles são altamente conquistadores. Porque um livro, ele tem que conquistar o leitor, né? Numa frase do Murilo Mendes, que está em Discípulo de Emaús, o Murilo Mendes diz assim: não basta você ler o livro tem que te ler. Então, eu poderia dizer que, mesmo o mais recente, que Em Agosto Nos Vemos, Você leu já? que é um livro, estou no finalzinho, falta o último capítulo, é bem breve, o livro bem breve. A primeira cena, que é uma cena de sexo com a personagem, com a Ana Madalena, é uma cena muito forte, é uma cena própria do Gabriel Garcia Marques, muito bem elaborada, mas o livro em si não funciona muito bem, mas mesmo assim é um grande livro em termos de literatura, né? Claro, nós lemos com a memória afetiva dos demais livros dele. Nós lemos A Sombra de uma Obra. É, eu já resenhei esse livro e minha resenha foi. Se tivesse que jogar numa caixinha, seria uma resenha negativa do livro. E aí eu te pergunto, o quanto que a gente muitas vezes entra num livro como esse, se fosse um autor estreante, a gente não teria a mesma condescendência que pode ter com o cara que é o Gabriel Garcia Marques. Eu acho que primeiro nós não, no caso do Gabriel Garcia Marques, eu até coloquei uma frase quando eu comecei a ler o livro que os péssimos livros dos escritores geniais são melhores do que os ótimos livros dos escritores medíocres, né? Então, o Gabriel Garcia Marques, tudo bem, ele caiu muito em qualidade, mas essa queda ainda o deixa num patamar que é um patamar literário, né? É, logicamente, se eu fosse ler esse livro sem saber que era do Gabriel Garcia Marques, talvez eu tivesse abandonado depois da primeira cena, que é muito boa, do primeiro capítulo, que é muito bom. Talvez eu tivesse perdido o interesse ao final do primeiro capítulo, né? Mas aquele primeiro capítulo, para mim, justifica o livro inteiro, né? Eu não terminei de ler o livro ainda, até porque eu esperei tantos anos por esse livro que eu quero ler bem devagar, então eu tenho lido um pouquinho toda madrugada, mas é um grande livro ainda, sendo um livro muito ruim dentro dos parâmetros da obra do Gabriel Garcia Marques. Não sei se há
uma tolerância maior por ser Gabriel Garcia Marques. Eu acho que ainda existe uma qualidade maior, mesmo nesse livro menor, que é do Gabriel Garcia Marques. E é um livro que ele tinha expressamente pedido para que fosse jogado fora, para que não fosse publicado, e os filhos até contam isso ali no, na introdução do livro, no prefácio do livro. É um livro cuja edição é muito justificada na própria edição, no próprio volume. O que que você acha da publicação do livro em si? Bem, primeiro, eu acho que o Gabriel Garcia Marques estava certo em deixar esse livro fora, não acrescenta, vamos, não acrescenta nada à obra dele, como Memórias de Minhas Putas Tristes já não havia acrescentado muita coisa dentro da obra dele, né? Como, por exemplo, quando você pega os discursos dele, que também foram publicados póstumamente, são muito interessantes, principalmente para a gente que não acompanhou aquela discussão, os eventos. É um livro muito revelador. Então, esse livro dos discursos, eu acho que é bem justificável dentro da obra. Eu acho que não se justifica dentro da obra o livro. Mas, para mim, como leitor, fiquei muito feliz que ele tenha sido publicado e que Gabriel Garcia Marques tenha sido desrespeitado. Assim como Kafka foi desrespeitado, assim como tantos escritores foram desrespeitados. Dalton Trevisan, com quem eu convivi muito algum tempo atrás, Dalton sempre dizia que o pior inimigo do escritor é a família, o pior inimigo do escritor é o herdeiro. Porque o herdeiro ele tem um caráter reverencial. Para o herdeiro, o escritor não é só o escritor, ou é um parente, ou é um mestre que ele admirava, e a sua admiração, o seu fascínio, ele é colocado acima do próprio julgamento literário. Além, é claro, não podemos ignorar do Gabriel, que daí tem também, né, a questão econômica, né, que um livro dele é um sucesso garantido e é uma permanência de direitos autorais que tem que ser explorado ainda dentro desse período em que os familiares recebem os direitos autorais. Muita gente veio comentar comigo falando justamente isso, né? Acusando, entre aspas, os herdeiros de uma ganância excessiva, de querer faturar muito em cima da obra do Gabriel. Eu falo, olha, eu não descarto essa camada financeira da análise de uma publicação de um livro como esse, mas eu acho que só por isso também, eu acho que só isso não explica tudo. Eu acho que essa parte da reverência e tal tem muito a ver também. Porque não me parece que os herdeiros Gabriel Garcia Marques estejam passando por necessidades financeiras e precisem de um novo livro para, pô, sei lá, pagar o condomínio no final do mês, né? Não, é isso mesmo. E outra coisa, né? Eu acho assim, o Rodrigo, que é um dos filhos, é um puta cineasta. Eu vi agora recentemente Família, que é um filme dele, que é, é um filme excepcional, de alta qualidade. Quer dizer, eu acho que não passa pela questão econômica, passa muito por essa que, claro, que ninguém rasga dinheiro. Isso também não precisa, mas também não é demais sempre ter mais dinheiro. Mas esse livro, em particular, me parece muito mais uma reverência, quase que uma afirmação de que o pai estava mal naquele período, mas nosso pai ainda era Gabriel. Miguel, você começou a ler o Gabo, então, ali nos anos 80, nos seus 20 e poucos anos, e logo depois, ou não tão logo depois assim, ali, final dos anos 90, começo dos anos 2000, vem a geração Mac Kondo, que eu acho que simbolizou muito bem uma busca por uma ruptura do que era a literatura do Gabriel Garcia Marques, não para fazer uma contraposição exatamente ao estilo, mas para tentar fugir da sombra que um autor como Gabriel Garcia Marques projeta em toda uma geração. Você pode falar um pouco dessa maravilha, desse peso que é ser uma geração que sucede um Gabriel Garcia Marques? Não sei o quanto isso pesou aqui no Brasil, mas na Colômbia é uma questão muito forte. Até hoje a gente tem escritores colombianos excelentes que, para chegar aqui no Brasil, muitas vezes chegam sem grandes forças, porque parece que ainda tem a barreira do Gabo. Eu não suporto, por exemplo, pensar no Juan Gabriel Vázquez e não ser um cara super editado aqui no Brasil e super conhecido aqui no Brasil. Não faz sentido uma literatura daquela qualidade não engrenar e ainda assim não engrena. Eu acho que assim, Rodrigo, para nós que estamos aqui no Brasil, não houve esse peso da literatura macondiana, vamos dizer assim, né, de Macondo. Não houve esse peso, ao contrário, a gente sempre desejou cada vez mais ser influenciado por essa literatura. Estou falando pela minha geração. Logicamente que eu estou com 58 anos, então eu sou uma geração já em saída, saindo do cenário da produção contemporânea.
Mas no Brasil eu não senti esse peso, ao contrário, havia uma ansiedade. Eu falei, a leitura que eu fiz de Viver para Contá-la, ela a leitura de uma ansiedade, para usar a expressão do Bloom, né, de uma ansiedade da influência do Gabriel Garcia Marques, que sempre esteve muito presente no que eu escrevi na minha relação com a minha cidade natal e com a memória e com a infância, etc, etc. Agora, eu acredito realmente que na literatura hispano-americana ele foi uma espécie de bloqueio, ele bloqueou o acesso a uma produção muito mais diversificada, com uma diversificação muito maior dentro dessa produção, não só a colombiana, mas hispano-americana. Então, ele é muito mais um problema para os escritores hispano-americanos do que um problema para os demais escritores de outros países, principalmente do Brasil. Até porque o Brasil ficou fora desse boom da literatura latino-americana, do qual ele faz parte, do qual ele fez parte, né? E de uma certa forma nós sempre nos sentimos um pouco ressentidos de não termos tido a mesma projeção internacional que os escritores hispano-americanos tiveram. Me lembro de alguém que dizia: é preciso afirmar que o Brasil também faz parte da América Latina, né? Então, assim, nós de uma certa forma ficamos à margem dessa explosão. Então eu não vejo um peso como escritor, é o que eu posso dizer. Como escritor, eu vejo que nós sempre tivemos uma ansiedade para conectarmos com essa literatura. E como que você vê a questão do realismo mágico hoje? Que na hora que eu fui ler Os 100 Anos de Solidão, principalmente, eu gostei muito de perceber ali a camada política do livro. E é uma camada que eu via sendo muito pouco, para não dizer nada, abordada por muita gente que lia Os 100 Anos de Solidão e vinha falar que amava Os 100 Anos de Solidão porque tinha borboleta amarela voando, porque tinha chuva de flor, ou porque ficava trocentos dias chovendo em Macondo. Mas sempre trazia assim uma camada meio que pueril, talvez romantizada, até um pouco cafona, piegas, da ideia do realismo mágico. E aí, na hora que eu vou, a parte que mais me chamou a atenção no Cem Anos de Solidão é a do massacre dos sindicalistas lá em Macondo, que aí depois, num desses livros póstumos, que é o Duas Solidões, que é um diálogo do Gabriel Garcia Marques com o Mário Vargas Llosa, ele fala dessa passagem também e fala que ali é uma coisa que as pessoas apontam como realismo mágico, porque depois fala, não, não morreu ninguém, o exército não matou ninguém. E ele fala, isso aí eu tirei da mais pura realidade. Então ele até complementa depois, o que eles chamam de realismo mágico, aqui na América Latina a gente chama só de realismo mesmo. Como que você vê de repente, esse senso comum que existe sobre o realismo mágico e o que é de fato o realismo mágico? O massacre de camponeses apagados pela memória versus chuvas de pétalas amarelas. É basicamente, como eu falava no início, eu vejo o realismo mágico não como uma invenção imaginosa, eu vejo o realismo mágico como realismo mesmo. E aí a questão política é muito forte. O Gabriel Garcia Marques foi um escritor político de cabo a rabo, do primeiro ao último momento da vida dele, Ele foi todo o político de cabo posicionamento. a rabo, né? Um escritor, um Exatamente. autor, Como tudo nele era escritor, político. como ativista, ele sai do jornalismo, como jornalista. Quer dizer, isso também é uma coisa muito interessante. Esse lado jornalista do Gabriel Garcia Marques o diferenciou muito de outros escritores, como o próprio Borges, que tinha uma identidade paralela, mais de burocrata, de funcionário público, nada contra funcionário público, até sou um deles, mas assim, o Gabriel Garcia Marques tinha essa preocupação jornalística, política, de interferência na realidade, que é uma continuidade nobre da obra dele, não é uma continuidade menor, não é acidental. Só deixa eu colocar um dado aí, porque eu acho que é importante para os ouvintes que às vezes não tem uma dimensão tão grande. É um jornalista que se forma e começa a atuar numa Colômbia já em guerra civil também, né? Não é um Sim, país que vive numa paz democrática. A Colômbia está há 70 anos travando uma guerra civil ali com diferentes nuances. exatamente. E depois, quando ele sai desse jogo jornalístico, ele vai para a Europa, claro, para ser escritor, mas, na verdade, a função que o leva para a Europa é a função de jornalista, né? Quer dizer, ele estava lá como jornalista. Quando ele sai desse jornalismo militante, ele ainda continua numa intervenção na realidade, seja através de prêmios literários, depois da escola de cinema. E a relação dele com Cuba tão intensa, né, que também demonstra essa preocupação política dele. Então, o realismo mágico
de qualidade do Gabriel Garcia Marques, ele está para além da imaginação, dessa fantasia um pouco, como você disse, romântica, romantizada. Essa percepção do excesso de imaginação gratuita, ela é ela nasce do próprio leitor, quer dizer, um leitor mais ingênuo, um leitor que não consegue perceber a dimensão política, que não consegue perceber a dimensão de linguagem, a dimensão filosófica da literatura dele, acaba se apegando a esses elementos mais exteriores do realismo mágico. Mas o realismo mágico tem um coração. Esse coração é político. Miguel, para a gente fechar nossa conversa, me indica um livro. Um livro de O qualquer livro que você um. quiser indicar. Pode ser do Gabriel Garcia Marques, pode ser seu, pode ser de múltiplos autores, tipo a Bíblia, sei lá. Olha, eu vou indicar um livro do inimigo do Gabriel Garcia Marques, só para a gente polemizar um pouco aqui. Eu já tinha desistido de ler Vargas Llosa, desde Travessuras da Menina Maia, eu estava lendo e a cada livro eu me arrastava e tinha Não mais faça dificuldade isso. de ler. Ouvintes, não desistam de ler Mário de Vargas Llosa. Pode odiar o cara, mas a literatura dele é boa. Não é tudo que é bom, Mas dos mas é últimos um. livros, eu ainda continuo dos últimos livros. E o último livro dele que eu li, que é Lhe Dedico Mi Silêncio, é uma grande obra-prima, é um livro muito bom, é o Vargas Llosa dos melhores momentos dele, tem uma intensidade narrativa muito grande, é uma mescla de ficção e um ensaísmo ficcional, e trata da recuperação da identidade do Peru a partir da música crioula peruana, que seria para ele o melhor produto de exportação da identidade peruana. Eu acho que esse livro não saiu no Brasil ainda, deve sair em breve. É um grande romance que eu indicaria os ouvintes aí do Página 5. Le dedico mi silêncio. E assim me silencio. Miguel Santos Neto, muito obrigado pela conversa. Um abraço, Rodrigo. Por hoje é isso aí, pessoal. Indique o podcast para os amigos e inimigos. Um abraço, um beijo, um aperto de mão e até daqui a 2 semanas.